Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Escorpião, para a área romântica dos escorpianos. Ai, gente, peraí, porque o negócio tá... As cartas estão no sentido errado, aí me dá um ciricutico, peraí. Isso aqui tá errado. Só arrumar aqui. Vamos lá, para a área romântica dos escorpianos. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Trouxe aqui a carta da Imperatriz do oráculo do tarô que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Quem quiser acompanhar esse trabalho, o lançamento do baralho, tá tudo nas redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Sinto a energia um pouco acelerada, um pouquinho agoniada. Uma pressa. Calma, peraí. Espere mudanças poderosas. Eclipse de lua nova. Eita! Por que isso, né? Por que esse eita? Porque eu estou gravando esse vídeo no dia do eclipse solar em Aquário. O eclipse solar é uma eclipse de lua nova. E aí, espere mudanças poderosas. Vamos ver o que tem mais aqui com... Observe onde vocês têm Aquário no mapa de vocês, tá? Alguns podem ter Aquário na casa 7, Vênus em Aquário, Lua em Aquário, pode ter... Assistam também a leitura de Aquário, só pra, né? Não fiz ainda, mas vai aqui, né? Tem alguma mensagem. Guardião do Fogo, acenda suas paixões. E vamos ver aqui também com o trabalho Sua Luz. Forte energia de fogo aqui, né? Talvez por isso essa pressa, essa aceleração, assim, que eu senti no começo da leitura. Energia meio agoniada. É como a água fervendo, ela fica ali, blu, 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 né, assim, borbulhando, se mexendo freneticamente. E se você contém essa água fervendo, né, esse borbulhar, ele tende a explodir, né? É uma energia que precisa ganhar vazão. Tem mudanças significativas aqui para acontecer. Envolvendo uma paixão específica ou as suas paixões. É como se vocês tivessem algo que precisasse ser posto para fora. Não dá mais para guardar, não dá mais para segurar. A caixa. O seu caminho é divinamente guiado. A caixa é essa energia de destino, né? Vou dar um exemplo aqui, mais... Entender um pouco melhor essa energia de a caixa. Vamos dizer que eu tenho
sei lá, da minha casa aqui pra minha escola, eu tenho vários caminhos. E aí, vamos dizer que eu peguei esse caminho aqui da direita. Aí, num dado ponto desse caminho, tem, sei lá, uma lombada. Vamos dizer que a lombada tá aqui, certo? Então, quando eu tô aqui, eu vou passar pela lombada pra chegar na escola. Não tem outro desvio quando eu tô por aqui. Eu passo obrigatoriamente pela lombada. Pode ser que mais aqui atrás eu conseguisse ir por outro caminho, não tivesse a lombada. Mas nesse ponto do caminho, essa situação aqui, ela vai ser vivida, ela vai acontecer. Então é mais ou menos assim, tá? Quando a gente fala de destino. Não é que toda a sua vida já tá planejada nos mínimos detalhes. Não, é que a depender das escolhas que você vai fazendo, tem certas situações que vêm junto nessas escolhas. E aqui tem um momento, tem algo no campo emocional de você, assim, vocês fizeram escolhas que trouxeram vocês a esse momento de mudança. Vamos tentar entender melhor aqui com o tarô. Já só mais uma do trabalho Sua Luz. Família de alma. Chame sua tribo, você não precisa fazer isso sozinho. Para alguns tem uma mensagem específica aqui sobre um encontro com alguém. Porque, assim, alguns escorpianos podiam estar num momento de vida achando, assim, que, poxa, talvez não tenha ninguém pra mim mesmo, então, assim, sei lá, não tô me interessando por ninguém. Mas aqui eu vejo que não é isso, não é que vocês vão ficar sozinhos pra sempre, sabe? Tem alguém aqui que realmente mexe com vocês. É alguém que não é igual a vocês, mas é mais parecido do que vocês pensam, assim, em essência. E aí, por isso tem uma conexão muito forte, porque em essência vocês são muito parecidos. Na superfície, não necessariamente, ou não tanto para alguns, mas em essência, sim. E é algo que tá no caminho que vocês escolheram. Para alguns, para quem já tá no relacionamento, né? O seu parceiro ou parceira romântica, ela contribui muito pro seu bem-estar. Então, assim, você estar apaixonado, você viver momentos prazerosos com seu parceiro ou sua parceira, se permitir isso, contar com a ajuda dessa pessoa, tudo isso faz muito bem para você. É muito importante para sua energia e é como se você tivesse combinado com essa pessoa de vocês se ajudarem. E aí quando chega agora, você precisa deixar. Você precisa se permitir viver. Vamos ver aqui com o tarô mitológico. Veio o Hierofante. Hierofante, o Papa. Aqui veio o Quiron. É uma carta que fala de fé, principalmente, mas fala também de compromisso, de contratos. Às vezes não necessariamente um contrato formal, um casamento.
mas definitivamente um compromisso, porque você pode ter um grande compromisso com alguém sem você ter um documento que ateste isso, né? Tem casamentos muito mais sólidos que não tem um documento que ateste essa união do que outros que têm um documento, mas não tem compromisso nenhum. Então, pode ter os dois, tá, gente? É só que dizendo aqui que não se atenham tanto a essa questão do oficial, assim, do burocrática. É mais sobre a energia e o comprometimento. E aí o Papa, ele também fala muito de uma questão espiritual aqui, de uma questão kármica, de uma questão de um compromisso anterior. Me vem de novo essa coisa, vocês combinaram isso. Ai, gente, eu não sou de fazer muita leitura assim não, viu? Não sou mesmo, não. Mas tá vindo, é uma combinação de cartas, assim, bem específica, sabe? Bem específica. A caixa é uma carta muito espiritual. Família de alma, com o hierofante. O fogo é um elemento do espiritual, da conexão com o espiritual. É isso, gente. Não vou ficar muito buscando outras coisas, não. Veio isso, é isso. Vamos lá. Seguir aqui com... Aí tem uma coisa assim, acreditem nisso que vocês sentem lá no fundo, instintivamente. O corpo de vocês fala com vocês. O corpo de vocês fala com vocês. Que informa a potência dessa conexão. Aqui com o tarô dos momentos místicos veio o 2 de paus, o imperador, o 2 de copas, que não podia faltar com a leitura dessa, o 7 de ouros, o 7 de copas e o 9 de copas. Assim, vamos lá. Pra quem tá solteiro, tem realmente aqui, gente, um encontro muito importante. Que pra vocês tem um significado, assim, de realização de sonho, de desejo atendido, de profunda satisfação emocional. Tem alguém aqui que é quem vocês querem. E é uma pessoa que ela tem muito a oferecer, de fato, pra vocês. Ela tá disposta a oferecer. Vem com esse compromisso. É uma pessoa muito compatível com vocês. Como eu falei antes, vocês, não é que vocês são iguais. Não é que são super parecidos. É que, em essência, vocês são muito parecidos. Mas, assim, superficialmente, de aparência, às vezes de jeito de se expressar, de gosto, de não sei o quê, vocês não são necessariamente tão parecidos assim. Mas na alma, na essência, vocês são. Como se fosse, assim, algo da mesma matéria, sabe? Como se vocês fossem feitos da mesma coisa. Como se vocês viessem do mesmo lugar. Essa leitura tá me dando muita vontade de chorar, nossa. E eu não sou de me emocionar muito com as leituras, assim, do canal, né? Até que leitura particular, assim, uma vez perdida, eu sinto muito, assim, a energia vem muito forte, muito bonita. Aqui, pra tentar explicar como é que eu tô sentindo. Eu sinto a energia muito profunda. É como se fosse lá, assim, no pré-sal, entendeu?
tivesse vindo das profundezas, não sei de onde. E por isso vem com uma força, assim, é uma coisa muito forte. Eu falei no começo, né? É uma coisa que vocês sentem com muita intensidade, com muita força. E aí, se isso não é posto pra fora, isso explode de alguma forma. E é isso, assim, tem uma força grande porque é muito profundo. É muito profundo. Pode vir, às vezes, até com um certo peso por causa dessa profundidade, sabe? Mas não precisa ter. Não precisa ter esse tom. É que às vezes a gente atribui, né? Peso à profundidade, assim. Às vezes a gente... Teve um... Acho que foi no Pollination. Ela falando... Uma leitura faz muito tempo. Ela falando de energia solene. E aí eu senti um pouco isso aqui. Eu lembrei dela ter falado assim, isso me veio com a energia meio solene, que seria assim, é algo que é tão profundo, que é algo meio sério, sabe? É algo tão profundo e aí tão importante, que vem com uma certa seriedade junto, uma certa solenidade, assim. É como se fosse algo muito antigo. E quando eu digo antigo, não é antigo dessa vida, dessa existência. É antigo mesmo. É uma coisa de muito, muito tempo. Muito, muito anterior. Mas enfim, continuando aqui, com o 7 de ouros e o 7 de copas, que é interessante, assim, o 7 de ouros é uma carta que ela traz uma certa racionalidade, porque ela apela para a materialidade das coisas, para você olhar o que tem de concreto. O que é que eu plantei aqui concretamente? Foi isso aqui. O que é que eu colhi? Foi aquilo ali. Essa racionalidade nesse sentido, assim, de... por exemplo, essa pedra aqui, ela é laranja. Ela não é de outra cor, ela é laranja. E essa aqui é verde. Mas eu queria que essa aqui fosse vermelha. Mas ela não é vermelha, não. Ela é laranja. Aí eu plantei isso aqui pra ser vermelho, mas não é vermelho, é laranja. E eu tô vendo laranja, eu tô entendendo que foi laranja e eu tô vendo o que é que eu preciso ajustar para que seja vermelho. Mas eu não tô me iludindo de que, tipo assim, isso aqui se eu olhar na luz tal, vai ficar vermelho. Não vai. Eu estou olhando com essa racionalidade, com essa consciência de que eu plantei de tal modo que o que eu tô colhendo aqui é isso. E aí não é nenhum se lamentar, não tem um julgamento de valor sobre essa colheita, eu sinto aqui, sabe? É uma constatação. Esse 7 de ouros me vem como uma constatação. Já o 7 de copas, ele fala muito de sonho, de ilusão. Mas esse 7 de copas, ele me lembra muito a carta da estrela. Porque o que traz no lugar das copas, das taças, do elemento água, né? Deixa eu ver se eu acho aqui essa carta... gente, essa leitura vai ficar longa, mas assim... faz parte, né? Se vocês quisessem coisa muito curta, vocês estavam no TikTok. Deixa eu ver se eu acho aqui o 7 de copas tradicional.
pra mostrar pra vocês, caso vocês não... Pronto, aqui. O set de copas tradicional, mais tradicional assim, de Pamela Smith, né? Ele traz várias taças com coisas diferentes dentro, para simbolizar o quê? Que você tem várias opções, mas que nem todas são realmente tão interessantes. Então, sei lá, numa taça você tem uma cobra, numa outra taça você tem uma coroa de... acho que é de ramo de oliveira, né, que simboliza a vitória. Noutra você tem um dragão, noutra você tem um castelo, noutra você tem uma riqueza. Então, assim, o que é que realmente te convém naquele momento? Você tem que saber discernir o que realmente te convém, o que você realmente quer, o que realmente acrescenta ao seu coração. Então, é uma carta que vem lembrar que nem tudo te convém, nem tudo é interessante para você. Mas é uma carta também que fala de possibilidades, de sonhos, né? E ela pode falar também de ilusão. Sendo que nesse baralho, essas taças vêm como estrelas. E além de me remeter muito à carta da estrela, me remete muito a esse sonho, a esse imaginar, ao desejo, à realização de sonhos. Então tem uma coisa de você se permitir sonhar, se permitir viver algo que você sonhava em viver. É como se estivesse dizendo assim, chegou a hora de você viver o que você sonhava. Vou puxar só mais uma carta aqui. Sobre esse 2 de paus. Tem uma coisa aqui, assim, uma mensagem aqui. Enquanto você julgava o seu próprio desejo, enquanto você não se permitia querer o que você realmente queria, isso não se realizava. Porque primeiro você tinha que se permitir querer, se permitir desejar. Se permitir sentir o que você estava sentindo. Aceitar. Aceitar o seu sentimento. Aceitar que era assim que você se sentia. Aí, uma vez que você aceitou, você pode viver. Ver aqui Cara, é impressionante essa leitura, sério. Tô até meio assim. Bem impressionante essa leitura no dia de hoje, sinceramente. Esse 10 de ouros, ele me reforça, assim, essa questão de família de alma, de uma questão que ia acontecer, assim. De uma situação que vinha para ser vivida mesmo. E aí tem também... Isso também acontece depois de uma ruptura com certos padrões, com padrões familiares, né? Com você, isso vem depois de vocês conseguirem romper de fato com certos padrões familiares, com certas crenças que vocês carregavam da infância, com certas expectativas familiares. É quando vocês estão mais livres, mais vocês, assim, quando vocês estão sendo mais autênticos, mais vocês, mais no próprio caminho, é que isso
se materializa. Enfim, que leiturona, viu? Que leitura, meus amigos. Me contem aqui, né, gente, se isso ressoa. Tô fazendo uma leitura dessa. Super, assim, é meio misteriosa, mas promete muito. Eu espero que entregue bastante. Aí, me contem depois se entregou mesmo. Tá, pra quem já tá no relacionamento, tem um desejo de aprofundar essa conexão, esse compromisso, né? De realmente aprofundar, de tornar as coisas mais íntimas, de adicionar mais camadas aí nessa experiência. Mas assim, muito... Assim, você aprendeu com situações que você viveu no passado. E aí você tem clareza do que você não quer repetir. Então, por exemplo, você já foi casado e aí se separou, teve alguns problemas nessa relação anterior que você não quer repetir. Mas não quer dizer que você não pode se casar de novo, não quer dizer que você não pode ter um compromisso aqui, como eu falei no começo, né? O compromisso, ele não é necessariamente... Ele não depende do lado burocrático, da oficialização. Você pode ter um compromisso maior com essa nova pessoa sem incorrer nos mesmos erros do passado. Você pode, inclusive, casar de novo sem... Assim, tomando mais cuidado com certas coisas que você não antecipava antes. Pode, inclusive, escolher não morar junto, por exemplo, não ter certas coisas que você já teve antes, mas mesmo assim ter um compromisso muito grande com essa pessoa, ter um aprofundamento muito grande dessa relação, sabe? Aqui com o tarot do espírito animal, vamos ver quem é essa pessoa que chega para os escorpiões solteiros ou com quem os escorpiões estão se relacionando. Para quem tem um relacionamento aberto, eu vejo vocês assim olhando para fora, mas só olhando mesmo, porque vocês estão muito focados na relação. Pode ir assim, carnaval, né? Pode estar dando uns beijinhos, assim. Mas é como se a leitura dissesse assim, você tem muito mais a aprofundar, explorar, inclusive nesse sentido sexual, com essa pessoa que você já tá. Você não precisa buscar isso fora, sabe? Enfim, né? Mensagem bem específica agora. Tá, quem é essa pessoa? O dragão. Como ela se sente sobre você? O rato. Complicado. E o que ela tende a fazer? A gazela. Tava tão boa a energia. Ai, ai. Não sei se eu gostei, vamos ver, né? O dragão, se eu não me engano, ele é o chakra do plexo solar. Deixa eu confirmar aqui. Na palavras-chave dessa carta fala equilibrando o ego. Essa pessoa, ela pode ser um pouco orgulhosa, tá? Ou ela é, de fato, assim, se mostra, em geral, uma pessoa bem orgulhosa, ou ela pode estar sendo bastante orgulhosa nesse momento. Mas com essa carta do dragão também é muito nítido pra mim que ela está te observando. Essa pessoa que chega... Eu sei que na leitura aqui a gente falou muito sobre um reconhecimento, né? Uma coisa de alguém que vocês já conhecem de outras vidas e tal. Para alguns, é alguém que você já conhece nessa vida mesmo. Alguns você já viveu algo. Para outros é uma pessoa que você não conheceu ainda, mas de algum modo essa pessoa já te viu. Ela já tá no seu campo.
Pode ser que você não saiba que ela tem interesse por você, mas ela sabe quem você é, ela tá te observando. E aí, se você sabe quem ela é, enfim, tá mais fácil. Mas se você não sabe, você vai saber. Não fique pensando, quem será essa pessoa? Não, na hora que vocês se encontrarem realmente, assim, se conectarem, você vai sentir. Como eu falei antes, você vai sentir no seu corpo. E aí, se você tá pensando assim, como será que é sentir no meu corpo? Você vai saber. É o tipo de coisa que na hora que você viver, você vai saber. Eu tô falando isso aqui porque na hora que eu vivi, eu soube. Então, assim, acreditem, na hora que você sentir, você vai saber. O rato é uma energia, assim, um pouco... Por que eu não gostei? Porque a energia é um pouco... um pouco agoniado, um pouco... Eu vou puxar outra pra ver. Enfim, ver a borboleta. Eu sinto que essa pessoa não sabe muito lidar com isso que ela sente, com essa conexão. Ela não sabe muito o que fazer, assim. E ela fica meio com receio de ir até você, com receio. Eu sinto muito isso, assim, a pessoa não tá sabendo muito o que fazer, ela fica só observando por enquanto. Lendo aqui, né, o textinho. Eu tiro esse baralho todos os dias, eu sei exatamente o que essas cartas significam. Mas eu tô lendo aqui porque pra ver se vem alguma mensagem mais específica. Aí fala que o rato, ele pode ser muito perfeccionista e nisso ele pode passar muito tempo pensando e se preparando para as coisas. E aí perdendo o timing. Essa pessoa pode achar que ela perdeu o timing. Ela pode achar que ela perdeu o timing aqui de viver algo com vocês. Sendo que assim, gente, para algumas pessoas que eu tô falando aqui, não existe perder o timing com essa pessoa. Não existe. Você pode viver outras coisas, ser muito feliz com outras pessoas. Mas na hora que reencontra com essa energia, assim, só não vive algo se as duas pessoas não quiserem. Mas enquanto vocês dois quiserem, não existe perder o timing. Aí fala também que essa pessoa ela pode ter uma tendência a enxergar as coisas de uma forma muito limitada, né? Então, enquanto aqui a energia para vocês veio de uma forma muito espiritual, né? Eu sinto que veio assim para vocês porque vocês têm essa compreensão, vocês têm essa profundidade. Essa pessoa talvez não tenha isso. E aí é possível que vocês estejam entendendo e vivendo isso tudo de uma forma, e essa pessoa de outra forma, de uma forma mais confusa, sabe? Para quem tá sentindo tudo isso, para quem essa leitura tá ressoando perfeitamente, acredite em você, mas não se prenda. Não desacredite o que você tá sentindo. Leve isso tudo como uma lição sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre as pessoas, sobre conexões. Mas não se prenda, porque você não tá preso. Mesmo que isso exista no seu coração, nessa energia, mesmo que essa conexão exista pro resto da sua vida,
Se você e essa pessoa não quiserem viver isso, você não tá preso. Você pode viver outras coisas, você vai viver outras coisas. Agora, eu sinto que a conexão, ela não deixa de existir, ela não se rompe, ela fica ali, como se fosse adormecida, assim. E na hora que você tem contato com a pessoa, tudo desperta, vem à tona. Mas você pode seguir sua vida, tá? Não se sinta refém, preso a isso. E aí a borboleta é uma carta que fala de liberdade, transformação. Deixa eu ver o que tem mais aqui sobre a borboleta. Assim, me reforça que embora essa pessoa sinta que perdeu o timing, é como se ela tivesse mudando de perspectiva. Então, é porque assim, essas energias do rato e da borboleta são muito diferentes. Muito, 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 muito diferentes mesmo. A terra é uma energia feminina, o ar é masculino, que é terra, que é ar. Aqui é uma energia mais de insegurança, medo, hesitação. E aqui é uma energia de liberdade, transformação, superação. Então é como se essa pessoa estivesse realmente mudando de perspectiva, se sentindo livre para viver algo aqui. Ou para seguir em frente, né? Que seja mais livre. E aí o que é que ela tende a fazer, né? Com a gazela, vamos ver. Olha, elevada consciência e a uma elevada consciência e vulnerabilidade. É uma energia que ela não tem esse medo daqui. Eu sinto assim, que existe essa transformação e aí a atitude dessa pessoa vai ser mais consciente, mais livre, mais tranquila, e ela começa ou a se afastar de vez ou a se aproximar de vocês. É como se assim, aqui é o elemento fogo, né? Então, quanto mais consciente essa pessoa se torna do próprio desejo, da força dessa conexão, e ela se permite viver isso, mais fácil fica para ela, e aí ela consegue ter uma atitude que tende a ser também rápida, uma vez que ela percebe isso. Então ela se move rapidamente depois de perceber. E aí se ela não quiser, né, se ela, enfim, se for o caso de se afastar, eu sinto que isso também ocorre rapidamente. Agora, gente, assim, eu não vou nem falar muito nesse sentido de se afastar, porque não é o que eu tô vendo aqui. Não é mesmo. Mas para alguns não vai ressoar. Então, assim, tenham consciência, por favor, não se iludam com essa leitura. Essa leitura está muito propícia a ilusões, tá? Quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo.
Eu sinto que para alguns aqui, essa pessoa, ela achou que ela não era pra vocês, que ela era pouco pra vocês. Ou que vocês não eram pra ela. E aí ela vai quebrar, ela quebra a cara aqui. Ela entende que ela tava errada. Quando ela achou que ela não era suficiente pra vocês ou vocês não eram suficientes pra ela. Ela quebra a cara. E aí por isso que ela fica hesitante, ela fica achando que perdeu o timing, que perdeu a oportunidade. Porque ela foi orgulhosa. E se você seguiu em frente, você, assim, essa história toda ressoou com você, mas você seguiu em frente, tá em outra situação, ótimo pra você, sabe? Viva a sua vida, faça o que você sentir no seu coração, mas não se sinta, tá vindo muito isso, assim, não se sinta presa, não se sinta refém dessa história. Tá bom? Pra finalizar aqui com os oráculos, veio a Salvadora, babado. Ai, meu Deus, esse meu tarô me dá cada tabefão na cara. Deixa eu virar essa carta. E com o oráculo da criança interior. O que é que a gente tem para os escorpianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente? Recarregue, reabasteça, né? A Salvadora é uma carta que vem lembrar que a gente não tá aqui para salvar ninguém. É que muitas vezes a gente cai nessa narrativa e nessa tentação de salvar o outro, de ter que salvar o outro, de ter que ensinar, de ter que mostrar. E não, gente, como diz uma amiga minha, a vida é de brincar. Negócio de salvar, não. Não é pra você se sacrificar por ninguém. Pra querer salvar ninguém. Nem a sua família. Nem essa pessoa. É pra você viver por você e pra você. É pra você seguir os seus instintos, o seu desejo. Pra você confiar que a vida tem o melhor a te oferecer. E que você precisa permitir receber o que há de melhor. Essa carta, ela diz assim, a mulher em total controle de si mesma confia que os outros têm os seus próprios guias e seus próprios códigos de alma para lhes guiar em suas jornadas, assim como ela mesma tem. Então, se você acredita na sua guiança espiritual, lembre-se de que cada um tem a sua própria e que, portanto, não te cabe salvar, ensinar, guiar ninguém. Claro que se alguém pede ajuda, aí você ajuda, mas não se coloque nesse papel de salvadora, de fazer pelo outro. Eu tava numa conversa hoje com uma amiga, de ontem pra hoje, e ela dizendo assim, tal pessoa podia, já que você é desse jeito, essa pessoa poderia também se esforçar um pouquinho pra ser mais desse jeito. E aí eu falei assim pra ela, mas eu não espero e nem quero que essa pessoa seja mais como eu.
eu espero e quero que ela seja ela, que ela haja de acordo com o que faz sentido pra ela. E é isso, gente, assim. Acho que eu não lembro muito bem quando foi que eu ouvi isso. Mas teve um momento da minha vida que eu ouvi assim, que ser justo com o outro é entender que a pessoa só pode oferecer o que ela tem. E isso não quer dizer que falte algo nela. Então, assim, eu tenho uma pedra verde, a outra pessoa tem a pedra laranja. Aí eu quero encontrar alguém com a pedra verde também, igual a minha, vai fazer um par de pedras verdes. Aí eu chego aqui nessa e eu vejo que a dela é laranja. Ela não tem a verde. Como é que ela vai me dar a verde se ela não tem a verde? Não tem como. Aí quer dizer que a laranja é ruim, que não presta, que... Não, quer dizer que não é a verde. E aí não vai se tornar verde porque eu quero. Vocês estão entendendo? Então, assim, às vezes a gente vilaniza o outro, a gente coloca o outro num lugar, assim, de que ele tem que atender às nossas expectativas, ou ele tem que agir do jeito que a gente age. E a gente precisa lembrar que o jeito que a gente age é bom pra gente. Então, assim, partindo dessa conversa que eu tive com essa amiga, eu sou muito feliz e orgulhosa da maneira, por exemplo, como eu me comunico com os meus afetos. E em alguns momentos eu gostaria que as pessoas se comunicassem da mesma maneira que eu, porque eu sou muito direta, muito clara. Mas não é assim. E não vai ser assim só porque eu quero. E não é necessariamente errado ou ruim o jeito como as outras pessoas se comunicam. Só não é igual ao meu. Então, ter essa compreensão é muito importante para a gente não querer mudar o outro, para a gente não querer salvar o outro que não está querendo ser salvo. Então, saiba estabelecer limites muito claros sobre o que você está querendo e sobre o que é possível numa situação. Essa carta do Reabasteça diz: eu sou merecedor, eu sou digno e merecedor de recompensa. É uma carta que lembra, assim, de você olhar para as suas necessidades, de você se cuidar em primeiro lugar, de você não extrapolar os seus limites. Então aqui a gente tá falando de uma situação, de uma pessoa que mexe profundamente com vocês. É muito fácil vocês se perderem nessa história, se perderem de si mesmos. É muito fácil vocês se abandonarem. Talvez por padrões ancestrais. Talvez pela profundidade dessa conexão. Mas não façam isso. Não façam isso. Então vocês podem receber, vocês podem viver um amor, uma história muito bonita. Vocês podem realizar esse sonho. Mas vocês não podem se abandonar nesse processo, tá? Vocês têm que... precisam se preservar. Então, por exemplo, essa pessoa tá querendo vir até mim, mas tá achando que perdeu o time. Vou lá falar pra ela. Não. Vai falar nada, não. Vai ficar bem aí no seu cantinho. E aí, se essa pessoa vem, você recebe, né? Se for o que você quer. Mas não tem a energia de você ir até alguém aqui, não. Você não tem que buscar, você não tem que se desdobrar por alguém aqui. Talvez você já tenha feito muito isso. Cadê o livrinho, meu Deus? Procurando aqui. É porque é tanto livrinho que tem hora que eu nem enxergo mais o negócio na minha frente. Peraí. Ai, que tal?
a outra mesa. Essa leitura deve estar com umas 470 horas, mas tá acabando, tá, gente? Só o livrinho aqui. Essa história também, ela pode já ser um pouco longa, tá? Pode ser que vocês estejam vivendo isso há um certo tempo já. Eu não sinto, assim, um elemento de cansaço, mas eu vejo que não é uma história, assim, que começou hoje, né? Enfim. É uma carta que fala muito assim, encha o seu potinho primeiro. E aí você pode pensar assim, poxa, eu fui enchendo o meu potinho, né? Fui cuidando de mim, fui fazendo as coisas que eu gosto. E aí eu encontrei essa pessoa e realizei esse sonho, né? Digamos assim. Aí agora eu vou parar de encher o meu potinho. Não. Você aprendeu a encher o seu potinho, continue enchendo o seu potinho. Você vai compartilhar o que transborda, não é tirar de você para dar para outra pessoa. Tem uma coisa aqui sobre o receber também, de que essa pessoa, eu falei no começo, ela tem muito a te oferecer. Aceite. Às vezes a gente tem dificuldade de receber. Receba, aceite. Aceite esse amor, aceite esses mimos, esse cuidado. Porque muitas vezes foi você que deu. Ah, mas não era para essa pessoa, eu dei para outras pessoas, mas você deu. E agora chegou sua hora de receber, receba. Tem uma última coisa aqui também com essa carta sobre, assim, às vezes quando você tá no começo de uma relação, de uma história, você vive aquela paixão bem intensamente, assim, você fica uns dias meio grudado assim na pessoa, e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Tá tudo bem você ficar mais grudadinha nessa pessoa no começo, você viver certas coisas aqui, você sair um pouco da rotina, do seu normal, sabe? Tá tudo bem. Depois reequilibra, depois normaliza. Não fique se podando muito. Às vezes a gente tá muito autoconsciente, né? A gente tá pensando demais sobre como a gente tá agindo e às vezes isso atrapalha. Então se permita viver, assim, tá bom? Escorpianos, espero que tenham gostado. Pra quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. Me conte aí se ressoou, né, gente? É uma leitura tão carregada de coisas. E pra quem gostou, pra quem quiser uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Recomendo muito uma leitura particular nesse caso para quem sentiu que ressoou e tá alimentando esperança sobre essa história, tá? Então é isso. Obrigada, pessoal.